Paz do Senhor Jesus, um ótimo dia a todos. Eu gostaria de estar abençoando a tua vida para a glória de Deus. Segundas Crônicas, capítulo de número 26, irmãos. Olha o versículo de número 4 e 5. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio em visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Nós estamos falando de um rei chamado Uzias. Tudo aquilo que Uzias fez, Deus ele prosperava. Por quê, irmão? Porque ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele permitiu no início do seu reinado que Deus o direcionasse, que Deus guiasse os seus passos. Porém, a fama de Uzias ficou tão forte, chegou tão longe, que automaticamente, irmão, a soberba tomou conta, o poder subiu a cabeça de Uzias. Olha o versículo de número 16. Mas havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso. Queridos, talvez você pode falar mais uma coisa tão boba assim, só foi lá queimar incenso e ele transgrediu e ele arruinou o seu próprio reinado. Sim, querido, cada um tem o seu papel a ser desempenhado. Não é porque ele era o rei que ele poderia fazer o que ele queria, mas a ruína aqui que procedeu foi por ele ter soberba, ter se exaltado no seu coração. E por ele ser rei, ele achou que ele poderia sim fazer o que ele queria. E não era bem assim. Existiam leis, né? Existiam assim, limites para todos ali respeitarem. Porque quem guiava o povo era Deus. E tinha sim os seus limites. O ser humano ele precisa de limites, porque senão ele automaticamente ele se autodestrói. Nós vemos aqui, Uzias ele se autodestruiu pela soberba do seu coração. Ele permitiu que a soberba, o poder que ele tinha foi tão grandioso, o nome dele chegou tão longe, a fama dele chegou tão em lugares que ele nem imaginava, que a soberba começou a tomar conta do seu coração. Talvez pessoas o elogiavam demais e isso fez com que o ego dele se inflamasse. Queridos, bote uma coisa na sua cabeça. Todos nós vamos conseguir nos desvencilhar, né, de uma crítica. Nós vamos conseguir, mas você não consegue se desvencilhar de elogios. Então tenha cuidado com os elogios, porque muitas das vezes os elogios eles podem inflamar o seu ego e isso pode ser a sua queda no final da história. Que Deus abençoe a sua vida, querido. Que você possa ficar atento a essa história do rei Uzias e não permita que os elogios, que a soberba do seu coração, que a exaltação do seu coração guie os seus passos, mas permita que Deus guie os seus caminhos, que Deus direcione os seus passos, para que todos eles sejam bem-sucedidos no nome de Jesus.